Que a paz de Cristo esteja com todos, irmão Paulo Machado, aqui no canal Deixados para Trás. A palavra que vai ser ministrada neste momento está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Perdão. Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tem muitos que têm medo desses versículos. Mas eu quero trazer uma visão que o Senhor me deu nesta manhã. Eu estou gravando hoje, é domingo. Esta manhã o Senhor me deu esse entendimento. Malaquias capítulo 3, versículo 10 e 11. Está escrito assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Aí olha o versículo 11. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, existem regras espirituais que o Senhor Deus estabeleceu e elas não podem ser quebradas. Muitas vezes nós não entendemos por que nos acontece determinada coisa, situação, e muitas vezes nós não entendemos por que não acontece algo que nós desejamos tanto. É porque existem regras espirituais, e eu vou citar algumas aqui apenas para você ter um pouco mais de esclarecimento a respeito disso. Em relação aqui, como o versículo 11, o que acontece? Deus está dizendo que vai repreender o devorador. E essa é a função dele. Os anjos não têm esse papel de emitir juízo sobre ninguém. E eu vou te mostrar isso. Lá no livro de Judas é um capítulo só. Evangelho, lá no Evangelho, Novo Testamento, livro de Judas, o penúltimo livro da Bíblia. O versículo 9 está escrito assim, ó. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Viu? São regras espirituais que não podem ser descumpridas. Os anjos não emitem juízo, os anjos executam juízo. Se você for ler todo o livro de Apocalipse, todas as vezes que os anjos estão aparecendo aí, você não vai ver em momento nenhum os anjos emitindo juízo. Você vai ver os anjos executando juízo. Eu volto a te mostrar. Vá lá no livro de Zacarias, capítulo 3. Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 3. Olha o que está escrito. Versículo 1 e 2. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás. Aqui está dizendo o Senhor. Eu peguei a tradução errada. Olha o que está escrito aqui. Versículo 2. Mas o anjo do Senhor ordenou a Satanás que Yahvé te repreenda, Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te condene. Ora, vê, este homem não aparece um pedaço de lenha meio queimado, recém-saído do fogo? Está vendo? Novamente o anjo não emitiu juízo, mas ele diz, o Senhor te repreenda, Satanás. Então, quando nós lemos aqui em Malaquias, irmãos, tem regras espirituais que não podem ser mudadas. É que nós
Nós não temos esse entendimento e a gente é muito ignorante. E sabe-se lá se fosse nós que estivéssemos aqui no lugar desse anjo aqui ao lado de Josué, sabe lá se a gente com o poder que tem um anjo, com espada, tudo, se a gente já não ia, como se diz, né, aquela expressão, já não saía, não ia chutar o balde, arrancar a espada e sair de pau em cima de Satanás, riscando a espada para tudo que é lado. Talvez até acertaríamos Josué aqui, de tão revoltado e ignorante que nós somos. Os anjos não são assim. Os anjos sabem as suas funções e eles não emitem juízo. Eles executam juízo. Então, irmãos, quando nós lemos lá em Malaquias, capítulo 3, o versículo 11, o que nós podemos ver ali? Que não tem um jeito desse demônio devorador, chamado devorador, ser repreendido a não ser a nossa fidelidade. Porque a palavra de Deus diz, ó, por causa de vós repreenderei o devorador, por causa de vós repreenderei o devorador. Por causa da atitude nossa. Irmãos, os demônios, os nomes dos demônios geralmente está condicionado à própria ação dele. Por exemplo, quando o Senhor Jesus encontrou o endemoniado gadareno, ele perguntou para os demônios, qual é teu nome? Aí os demônios falaram assim, legião, porque somos muito. Lembra quando o Senhor Jesus foi expulsar um demônio lá do jovem, ele disse, espírito mudo e surdo, eu te repreendo, sai dele. É que nós temos a mania de colocar apelidos nos demônios. Por exemplo, a gente chama pombagira. Pombagira, na verdade, não é um nome. É demônio do adultério, prostituição. É assim que são chamados. Então, quando o Senhor está dizendo aqui que repreenderei o devorador, essa é a ação dele e o nome dele, o devorador. E é o Senhor que vai repreender ele. Irmãos, eu vou dar um exemplo mais prático disso, para ver como esse demônio ele age. Muito provavelmente nós já tivemos umas situações como essa. Eu já tive. Antes de me converter, já aconteceu várias vezes de eu ter muito dinheiro na mão e daqui a pouquinho não ter nada e não ter adquirido nada. E quantos nós já passamos por isso? E depois que eu vim para o Senhor Jesus e que eu entendia a questão do dízimo, da oferta, eu posso assim, ó, ficar uma manhã toda dando exemplos e mais exemplos de como o Senhor executou essa palavra na minha vida. Mas, como eu disse, são regras espirituais que não podem ser mudadas. Eu vou citar algumas regras espirituais aqui que não podem ser ultrapassadas, tem que ser dessa forma. Em 1 João, capítulo 5, 18, está escrito assim, ó. O Novo Testamento, 1 João, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-as a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E é verdade. Se você nasceu em Cristo, se você se mantém se cuidando, procurando não abrir brecha, o maligno não pode lhe tocar. São regras espirituais que não podem ser mudadas. Olha só, Tiago capítulo 4, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
Viu? Regras que não podem ser ultrapassadas. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de vós. Só que assim, ó, assim, é muito bom nós olharmos essas regras espirituais a nosso favor, né? E ficarmos, puxa, oh glória, aleluia. Mas tem aquelas que nós temos que cumprir também, porque não tem o que fazer. Irmãos, Hebreus capítulo 9, 27, está escrito assim, ó. Hebreus 9, 27. Todo mundo conhece esse versículo. Está escrito assim, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem vida depois da morte. Não tem. Morreu, depois daquilo ali é só o juízo. São regras espirituais que não podem ser mudadas. Então, quando nós vemos, dizendo lá, né, mas o fulano de tal morreu e reencarnou e tal. Não, não existe isso. Não existe, não caia nesse engano de Satanás. São regras espirituais que não podem ser mudadas. E aí o Senhor Jesus nos deixou uma regra muito importante. Evangelho de João, agora sim, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Está escrito assim, ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é como no catolicismo que eles colocam trocentos mil intercessor, Maria, José, e vão enumerando. Não existe isso. Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém consegue ir até o Pai se não for por Jesus. São regras espirituais que não podem ser mudadas. Ela se confirma em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Olha o que está escrito. Versículo 5. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Viu? Regras espirituais que não podem ser mudadas. É só um pequeno vislumbre para você meditar mais e verificar tudo que eu estou colocando aqui. Irmãos, existem regras espirituais que não podem ser mudadas. Por exemplo, a palavra de Deus diz assim, ó, que não é maravilha porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí, se Deus te der uma experiência de arrebatamento, eu creio nisso porque é bíblico. Deus te der uma experiência de arrebatamento e aparece um anjo para você. Aí você diz, puxa, um anjo apareceu para mim. Qual é a certeza que você vai ter que esse anjo é verdadeiramente um anjo de Deus e não é um demônio disfarçado de anjo? Você sabe me dizer? Ah, meu querido. A palavra de Deus diz lá, se eu não me engano, é em 1 João. Vamos ver, 1 João. Ou 2 João. Não, 1 João capítulo 4. Versículo 2 e 3. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, ou seja, demônio, do qual já ouviste que há de vir e eis que já está agora no mundo. O que você faz? Eu fui arrebatado, irmão Paulo, e o anjo apareceu para mim. Você perguntou para o anjo, anjo, tu crê que o Senhor Jesus veio em carne aqui na terra, que morreu por mim e por ti, e que ressuscitou? Se for realmente vindo da parte de Deus, ele vai dizer, eu creio.
Se não for, ele, imediatamente são regras espirituais que ele não consegue. Os demônios não conseguem falar isso. Não consegue. Eu estou te mostrando aqui essas regras espirituais, porque por elas tu vai poder se orientar e poder chegar aos os propósitos que tu tens na vida. Regras espirituais. E uma das regras espirituais primordiais para o cristão é a oração. Sem oração, sem momento de intimidade com o Senhor, sem meditação na palavra, não existe cristão, não existe crente, não existe filho de Deus. Consagração, oração, momentos com o Senhor, cada vez mais. Daniel, que era um homem, segundo a Bíblia, considerado digno de salvação, orava 3 vezes ao dia. Você quanto tempo tem despendido para o Senhor? Importante isso, irmãos. Importante isso. O irmão Paulo está numa campanha de oração. Alguns sabem aí, eu não quis divulgar, porque é algo particular meu. E é um fortalecimento. O irmão Paulo está buscando um fortalecimento para depois poder auxiliar vocês que frequentam o canal, deixar para trás e o canal sobrevivendo na tribulação. Desculpe os barulhos que tem aí no vídeo, mas meditem mais nessa palavra, porque ela é importantíssima para a sua salvação. Em nome santo de Jesus. Amém.